Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo João e eu já vou estar levando vocês nessa aventura que vai ser conhecer o nosso museu de guerra e química, né? E eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque eu sempre achei curioso o fato de que a maior parte das pessoas que eu conheço gosta de assistir esses filmes, né, sobre guerras, o mundo sendo destruído, cenários apocalípticos com zumbi, extraterrestre, o que seja, e eu até me incluo nessa lista, né? Só que de vez em quando eu penso sobre isso e o que passa pela minha cabeça é que eu tenho um gosto meio estranho mesmo. E aí eu queria saber se vocês também são assim, vocês curtem esse tipo de gênero, sabe? E eu nunca tinha chegado a procurar sobre isso, pessoas que curtem isso, tipo, explicações psicológicas, sabe? Pra entender o porquê a gente é assim. Mas enquanto a gente fazia as pesquisas para montar esse museu, eu resolvi fazer um tipo de pergunta num site ali de pesquisas e eu me deparei entre vários artigos ali com cartas trocadas entre Einstein e Freud em 1932 ali. E elas apresentavam as suas visões sobre a guerra e os caminhos possíveis para o estabelecimento da paz entre as nações. E esse é o material perfeito para a gente ter começado a construir esse museu. Bom, eu não sei se você se lembra das aulas de história, mas na Primeira Guerra Mundial, que terminou ali no final de 1918, foi uma carnificina com proporções que até então nunca foi vista na humanidade. E isso, em grande parte, se devia, né, às inovações científicas e às novas tecnologias ali da época, que naturalmente muitos cientistas ficaram preocupados com a possibilidade de uma nova guerra, e dentre eles o Einstein, né, e o Freud, eles acabaram mandando uma carta um pro outro e meio que se relacionando, falando sobre como poderia ser estabelecida a paz e o seu medo, né, de confrontar essa guerra. Bom, pessoal, após as cartas, a gente vai discutir aqui como que se deu essa utilização de armas químicas desde os tempos lá atrás, mais primórdios que tem, até a Primeira Guerra Mundial. E aí eu separei algumas histórias bem interessantes pra gente começar aí, né? E primeiro, antes de tudo, eu gostaria de saber o que você acha que é guerra química. O que você tem ideia do que significa esse termo? Bom, a guerra química, ela é um termo utilizado aí para classificar as guerras que utilizam as armas como alguma das seguintes, né? Algumas das seguintes características, que seriam tipo gases tóxicos, ácidos, substâncias irritantes que possuem poder de destruição, sabe? Tipo, além dos efeitos químicos, elas têm um poder de destruição relativamente grande. E existem relatos históricos muito antigos que nos trazem a ideia que já utilizava essas substâncias como artifício bélico, de guerra mesmo. E essa viagem começa ali por volta de 600 anos antes de Cristo, lá na Grécia Antiga. Bom, e aí existe um relato de 600 mil antes de Cristo, lá na Grécia Antiga. Nessa época aí, um ditador ateniense, ele fez uma ação onde o seu exército foi cercar uma cidade e essa cidade era cercada por um rio. E aí acabou que o dono dessa cidade, né, o cara que comandava ali, ele envenenou essas águas desse rio com a utilização de uma raiz de Helleborus 11 para que os inimigos ali durante o cerco fosse encostar na água ou consumir essa água. Então, como essa água estava envenenada, eles acometeram ali, tipo, ficaram com diarreia, tá ligado? Tendo em vista que esse tipo de raiz possuía coisas que apresentava propriedades de um laxante hoje em dia, entende? Então, eles ficaram com diarreia, uma coisa parecida com uma virose. Bom, já indo para a próxima parte aqui, por volta de 429 a.C. ali, ainda na Grécia Antiga, Atenas e Esparta, eles passavam por um conflito conhecido como Guerra do Opa, travei. Guerra do Peloponeso. Bom, essa guerra foi ocasionada ali pelo aumento de poder do Atenas. Um dos episódios desse conflito foi marcado pela ação dos espartanos de utilizar a estratégia de queimar enxofre aí, né? Então eles pensavam em produzir uma fumaça contendo gases ali bastante sufocantes, porque o enxofre faz isso, né? No momento que o vento estivesse indo lá em direção a Atenas, eles iam queimar esse enxofre. E aí
de acordo com a química, né? E aí, com a queima de enxofre, acontece a seguinte equação, que seria o S mais o O2, que daria o SO2, o dióxido de enxofre, que ele pode ser bastante solúvel em água e é nocivo, totalmente nocivo para as mucosas dos olhos e órgãos respiratórios, ok? Então, uma das possibilidades de reação ocasionadas pelo contato de uma pessoa com altas quantidades ali do dióxido de enxofre é a formação do ácido sulfúrico, entendeu? Que é um ácido bastante corrosivo ali e tóxico. Bom, observe que os reagentes que participam da reação com dióxido de enxofre são substâncias abundantes e comuns no corpo humano, sendo eles o gás oxigênio presente na respiração, né? E a água. Inclusive, esse é um dos grandes problemas de se estocar enxofre a céu aberto. E o objetivo ali dos espartanos com a queima de enxofre era intoxicar a população e guerrilheiros, obtendo assim vantagem no conflito, né? E Atenas, com suas muralhas e atenienses dentro, receberam vários focos do incêndio, porque há muita fumaça com muralhas e aí acabou se espalhando muito rápido e o destino até então mostrava-se favorável para Esparta. E aí o vento ia em direção à muralha e tudo indicava sucesso na estratégia adotada. Mas de repente sobreveio uma chuva super forte e assim apagou todo o incêndio de Esparta. Todo o enxofre queimado foi apagado e nem tudo saiu como os espartanos esperavam, né? A estratégia literalmente foi por água abaixo. Bom, pessoal, por aqui eu deixo vocês e aí agora vocês vão ficar com o Pedro, ok? Eu espero que vocês se divirtam e tenham uma ótima experiência, beleza? Vejo vocês na saída, pessoal. Até já já. Ao Oi, gente. ser Eu sou ao o Pedro a e queima agora eu vou desse dar enxofre, né, continuidade vai na exposição causar com vocês. SO2, que Falando um fica pouco um mais sobre enxofre o que o João gasoso. já estava comentando, eu vou mencionar agora outra arma química que os gregos utilizavam. Ela era chamada de fogo grego, e ela era conhecida por esse nome porque ela consistia basicamente em jogar fogo nas embarcações inimigas. É, Ela era uma arma marítima e isso é muito importante, porque quando você vê fogo, a primeira coisa que você vem na sua mente é vou jogar água para apagar o fogo. Só que a característica mais marcante dessa composição é que se você jogasse água, em vez de apagar o fogo só se agravava mais ainda. Então isso que garantia a vitória dos gregos contra seus inimigos. Não se sabe ao certo qual que era a composição dessa arma, porque essa arma ela era mantida em segredo militar o acesso a essa informação era muito restrita, então hoje em dia não se sabe exatamente qual que era a composição dessa arma, mas a gente consegue ter uma ideia e ela era continha, né? Breu, piche, enxofre, nafta e cal. É, E a composição, como ela se consistia em substâncias combustíveis derivadas do petróleo, elas possuíam baixa solubilidade em água, que demonstram a eficiência para a utilização nos combates, né, marítimos. Então é por isso que é, eles eram tão efetivos na água. E a presença do cal nessa mistura, é, ela provocava um conceito chamado calor de hidratação. E é por isso que quando você jogava água no incêndio, ele só aumentava em vez de diminuir. E só para contextualizar, o calor de hidratação, ele é a variação de energia que é envolvida quando uma determinada substância é colocada em contato com a água. No caso do cal, ela é uma hidratação do tipo exotérmico. Então, quando entra em contato com a água, ela libera energia. Por isso que o incêndio era maior em vez de diminuir. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, comigo tá tudo bem. Eu me chamo Júlia e eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o século XIX e o XX, que podemos dizer que são os dias mais atuais. Bom, fugindo um pouquinho da história europeia, temos relatos que nos contam histórias de armas químicas
sendo utilizada nas Américas por várias e várias tribos indígenas. Essas tribos utilizavam a tática de combate pautada na utilização desses gases sufocantes. Esses gases seriam produzidos através da queima de vegetais, que se sabiam desprender cheiros ou fumaças sufocantes. Em Pernambuco, por exemplo, os índios utilizavam um gás sufocante, conhecido como gás pimenta, que era basicamente esperar um vento bem forte e colocar grande quantidade de pimenta em uma fogueira. À medida que a pimenta ia queimando, era formada uma fumaça que irritava muito os olhos, e isso acabava prejudicando os inimigos em combate. Eu não sei se você reparou, uma curiosidade para vocês, mas a estratégia era basicamente a mesma que os espartanos tentaram utilizar contra os atenienses. Muito legal, né? E sabe-se que um anestésico muscular era utilizado pelos nativos do sul, conhecido como curaque. Que esse curaque era extraído das plantas da região. E ele consiste em vários compostos, ou seja, é uma mistura. E dentre os compostos presentes temos o tubocurarina. Difícil o nome, né? Que essa é a estrutura que eu mostro aqui para vocês. E como esses nativos utilizavam o curaque? Após extraído, esse anestésico era colocado nas pontas das flechas e servido tanto na caça quanto nas guerras entre as tribos rivais. E era só tirar a flecha que a vítima acabava tendo grande desvantagem para conseguir fugir e etc. Por causa das propriedades do curaque, dele ser um grande anestésico. E é isso.